Boa tarde, turma. Eu sou Miguel Pedro. Hoje a gente vai ver a estruturação básica do HTML e um início ali de CSS, que é a parte da estilização, tá? Então, eu vou começar aqui criando uma pasta na minha área de trabalho mesmo. Vai se chamar projeto. E dentro dessa pasta, por enquanto eu não vou ter nada, ok? Seguindo então, agora já no meu Visual Studio, a gente está aqui com ele padrão, né? Não tem nada. Então vamos abrir agora a pasta que eu acabei de criar na área de trabalho. Ou caso você já tenha um projeto, abre o projeto. Aqui já abri, como vocês podem ver, não tem nada aqui do lado. Então vou dar um Ctrl N e a estrutura básica para um corpo de um HTML. Doctype, opa, HTML, aqui, HTML de novo. Aqui a gente vai ter um head e um body. Beleza, esse é o corpo básico para um HTML. Já vou salvar, Ctrl S, vai se chamar aula 1, vai salvar dentro do meu projeto, tá? E aqui já criou. Eu vou mostrar para vocês a minha pasta, para exemplificar, né? Só para vocês verem. Tá aqui, ó, dentro do meu projeto já criou o arquivo aula1.html, tá? Seguindo, então, é, eu vou aqui nesse head, começando pelo head, nessa parte são importações, ou a gente faz essas importações ou título, que são coisas que a gente não vê praticamente no site. A gente não está escrevendo no site ativamente, sabe? Não são alterações no site. São coisas que a gente acaba não vendo, acaba passando despercebido. Por exemplo, o título. Aqui eu vou escrever aula 1. Já vou salvar, Ctrl S e Go Live aqui embaixo. Já vai abrir aqui pra gente. Como vocês podem ver, não tem nada, porque quando a gente quer alterar o site, a gente vem no body. É aqui que a gente vai fazer as alterações, construir as estruturas do, do nosso HTML. No head, são importações que eu vou fazer daqui a pouco. E o título são coisas mais despercebidas. Como o nome já fala, head, cabeçalho, né? São alguns padrões, por exemplo, linguagem, se vai ser português, vai ser inglês, enfim. Aqui a gente não consegue visualizar muito bem, tá bom? A única coisa que a gente consegue ver é esse aula 1 aqui em cima, né? Aqui em cima. Seguindo então, agora eu vou criar no body, eu vou criar um texto com H1, vou escrever Olá Mundo. Agora sim, a gente vai conseguir ver. Tá lá, Ctrl S, né? Tô sempre dando Ctrl S. Olá Mundo. Agora a gente já consegue ver. Além disso, se a gente apertar F12, a gente também consegue acompanhar por aqui, né? Ó, no nosso head, a gente tem o título, aula 1, tá aqui, né? Aula 1. E no nosso body, a gente tem um H1, Olá Mundo. Realmente, tem só isso mesmo. Deixa eu fechar aqui agora. Seguindo então, eu vou criar mais um H1. Eu vou escrever teste e um span com 1, 2, 3. Tá. Ctrl S para salvar. E agora a gente consegue ver esses novos textos. Tá? Percebam a diferença entre o H1 e o span, né? Entre o tamanho e a fonte também, né? Quer dizer, é, essas são as diferenças. Enfim, e caso, e se eu quisesse, na verdade, se eu quisesse fazer com que meus H1s fossem vermelhos, o que que eu tinha que fazer? Aí a gente já está entrando na parte de estilização, que é o CSS, não é um HTML. Então a gente tem que criar, Ctrl N, a gente cria um novo arquivo, que vai ser um CSS, onde o que que eu quero fazer? Eu quero que os meus H1s sejam da color red, ponto e vírgula. Agora eu dou um Ctrl S para salvar. O nome dele vai ser aula, mesmo nome, aula1.css. E já está aqui. Só para mostrar para vocês, aqui no meu projeto, tá aqui, ó.
aula1.css e o ponto .html, beleza? E então fiz aqui. Meus H1 agora vão ser vermelho. Salva, salva aqui também. E aqui ainda não vai estar vermelho. Por quê? Porque eu ainda não fiz a importação. Eu tenho que importar esse documento, esse arquivo, eu tenho que declarar ele aqui no head, da seguinte forma: link real style sheet e a referência href do nome do meu arquivo. Nesse caso é aula1.css e é exatamente o que eu vou escrever aqui. Aula1, ó, já até mostra pra gente, aula1.css. Deixa eu fechar aqui esse link e Ctrl S se tudo tiver certo. Agora os meus H1s vão ficar vermelho e o nosso spam 123 não vai ficar. Eu escrevi errado. Style sheet. Escrevi errado aqui. Tá, agora vamos ver. Aí, tá vermelho. Seguindo então, eu fiz eu fiz essas alterações de estilização no meu CSS, tá? Dessa forma, separando por arquivos, a gente consegue organizar melhor nosso código, tá bom? Então, se tivesse tudo, eu podia fazer aqui também, tá? Eu podia declarar que o meu H1 seria vermelho aqui no nosso HTML também. Só que imagine isso num código muito grande, a dificuldade que seria para entender esse código, porque ia estar todos as estilizações de CSS em algum lugar aqui e eu ia estar usando todos eles aqui. Fica muito ruim de ler o texto, fica muito grande. Por isso a gente separa em arquivo que condiz com o nome. Por exemplo, aqui nessa aula 1.html, eu estou usando o CSS que se chama aula1.css, tá? E se eu tivesse, por exemplo, então, um- uma página HTML de criar um carro, que eu vou mostrar uns exemplos mais para frente. Criar carro.html. Eu vou ter, respectivamente, um criar carro.css, para eu não misturar o CSS de uma tela com a outra, certo? Enfim, mas isso é mais para frente. Seguindo aqui, então, a gente fez com que todos os meus H1 no site sejam vermelhos, tá? Se eu criar um outro aqui, embaixo do teste, se eu criar outro H1 aqui com texto 098, sei lá, qualquer coisa, já vai estar vermelho, tá? Todos os meus H1 novo ou antigo vão ficar vermelho. Por quê? Porque no CSS eu fiz com que a estrutura H1 seja vermelha, sempre, sempre. E aí já percebam o problema. Pode ter momentos que eu não quero que o H1 seja vermelho. Para isso, a gente cria classes. Então, imagine que eu quero fazer uma classe onde as letras sejam vermelhas. Color red. Eu vou excluir esse H1 daqui, tá? Pera aí. Primeiro, deixa eu apagar tudo para eu mostrar aqui para vocês que voltou ao normal. Tirei o CSS, a estilização, voltou ao normal. Agora eu vou criar uma classe. Eu não vou dar nome ainda, tá? Coloco um ponto aqui, que agora vai ser uma classe, tá? Aqui vai ter o nome, mas eu ainda não vou dar o nome. Essa classe, ela vai fazer uma única coisa. Ela vai deixar as cores vermelhas. Ponto e vírgula. Ctrl S. Então, vamos pensar. Qual nome eu posso dar para essa classe que as cores vão ser vermelhas? Nesse caso, eu quero que as letras, né, sejam vermelhas. Então, o nome vai ser letras red, tá? Só com isso, não vai alterar nada ainda no meu código. Tá vendo? Quer dizer, na minha página. Ainda não alterou nada, como vocês estão vendo. O que que eu tenho que fazer? Eu acabei de criar uma classe e eu tenho que dar esse nome dessa classe para onde eu quero alterar especificamente. Então, aqui eu vou dar o nome da classe de letras red. Agora, o nosso Olá Mundo vai ficar vermelho e o teste, ou esse outro texto e esse outro texto, não vão ficar, tá?
Vou salvar, Ctrl S. Aí, como vocês podem ver, o Lamundo está vermelho, certo? E agora a gente consegue usar esse Letras Red do jeito que a gente quer. Por exemplo, se eu quisesse que o span 123 fosse vermelho, eu dou o nome aqui para ele, da classe, Letras Red. E agora o 123 está vermelho, tá? Ah, e se eu quiser que a fonte dele seja maior, font size 55 pixel. Ctrl S. Vamos lá ver. Olha lá, 123 está gigantesco e o Olá Mundo também. E nesses outros dois que não tem classe, eu não atribuí nenhum valor de estilização para eles, eles estão padrão. Eles são simples H1s, certo? Como vocês podem ver aqui, beleza? Essa vai ser a aula de hoje, vai ser bem basicão, só para dar uma refrescada na memória de todo mundo. Muito obrigado.